Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E na aula de hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos, começando lá na page 25. Vamos lá? Na page 25, nós temos ali em cima um retângulo, né, como vocês estão vendo ali, onde nós temos a seguinte questão ali, a seguinte pergunta. Do you know? Você sabia, né, ou você sabe? Este fragmento que aparece aí, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, ele faz uma retomada de um conteúdo que nós havíamos estudado na aula passada, que diz respeito aos superheroes, né, aos super-heróis. O exercício que eu havia proposto para vocês na page 24, que era para vocês escolherem um personagem, um super-herói, né? Ali vocês tinham que escolher 4 super-heróis e completarem aqueles quadrinhos com as descrições deles, né? A descrição física, os traços de personalidade, os superpoderes. Então, este texto ele faz um paralelo, né? Ele faz uma retomada desse conteúdo que nós havíamos comentado um pouquinho na aula passada. E ele traz aqui uma breve curiosidade, digamos assim, que eu vou ler e vou comentar um pouquinho com vocês então, certo? O texto diz assim, ó. Who was the first superhero? Superman was certainly not the first fictional character to exhibit powers. Long ago, ancient civilizations told stories about gods and goddesses who exhibited superpowers. For example, Zeus from Greek mythology liked to toss the occasional thunderbolt at his enemies. Superman wasn't even the first comic book character to have superpowers. Popeye, for example, was showing spinach-derived super strength as early as 1932. Superman wasn't even the first comic book hero to wear a costume. That honor, according to the Overstreet Comic Book Prize Guide, belongs to the clock. Ok? Então esse textinho ele vai trazer, pessoal, apenas uma curiosidade, né, quando nós falamos aqui dos super-heróis, certo? Então a pergunta diz assim, quem foi o primeiro super-herói? Certo? Então acompanhem ali comigo, ó. O Super-Homem com certeza não foi o primeiro personagem fictício a exibir poderes. Né? Muito tempo atrás, as civilizações antigas contavam histórias sobre deuses e deusas que exibiam superpoderes. Por exemplo, Zeus, né, da mitologia grega, gostava de lançar o raio ocasionalmente em seus inimigos. O Super-Homem não foi também o primeiro personagem de histórias em quadrinhos a ter superpoderes. Popeye, por exemplo, mostrava a sua super força derivada de espinafre já em 1932. O Super-Homem não foi também o primeiro super-herói a usar uma fantasia, né? Usar a roupa própria, esse costume que aparece aí. Essa honra, de acordo com este Overstreet Comic Book Prize Guide, né? Então seria o nome tipo, de uma revista ou de uma equipe onde eles estudam sobre as histórias em quadrinhos. Então esta honra de ser o primeiro personagem, o primeiro super-herói a utilizar uma fantasia pertence ao clock, que está aparecendo ali, ó, que se nós fôssemos traduzir significa relógio. Então, por curiosidade, esse The Clock, que aparece aí, que seria o primeiro personagem, ele foi um personagem mascarado, tá, de combate ao crime, que foi criado em 1936, certo? Então,
a honra de utilizar uma fantasia, né, de inicialmente utilizar uma fantasia que muita gente acaba lembrando de cara do Superman, na verdade pertence a esse The Clock, que foi um personagem de 1936, que ele era mascarado e ele combatia, né, ele lutava contra o crime. Certo, pessoal? Então, apenas uma informação para vocês aí, uma informação sobre estes super-heróis, conforme veio proposto para nós a partir da leitura deste textinho, ok? Dando sequência, lá na page 26, nós temos na seção Enjoy essa tirinha, tá? Então, nós temos ali para nós analisarmos também, né? O que será que ela trouxe de engraçado, né? O título ali, Enjoy, curta, se divirta, né? Então nós temos o seguinte. Let's see if Calvin got whatever was in his locker. With stupendous muscles of magnitude, stupendous man breaks free. What on earth? S for stupendous, T for tiger, ferocity of. U for underwear, red. P for power, incredible. E for excellent, physic. N for something, well, I'll come back to that. D for determination. U for wait. How do you spell this? Is it I? It's not enough that we have to be disciplinarians. Now we need to be psychologists. Your nefarious scheme will never succeed. Então nós temos aqui o personagem Calvin, né? E ali nós temos a professora dentro de uma situação aqui retomando a questão dos super-heróis. Então a professora chega no locker, né, no armário, que é muito comum nas escolas americanas, escolas europeias, e ela diz assim: vamos ver se o Calvin pegou o que estava no seu armário. E aí ele abre a porta do armário e diz: com músculos fantásticos ou estupendos de magnitude, o homem fantástico se liberta. E aí ela pergunta: what on earth? Que seria tipo assim: que raios é isso? O que é isso? E aí ele começa a fazer associações das letras do nome dele, né, com alguma característica. Então ele diz S de estupendo, né, de fantástico, T para tigre, feroz, U para roupa de baixo, roupa íntima, né, que seria cueca, vermelha, P for power, incredible, então para poder, incrível, E for excellent, E para excelente físico, daí no N ele fala para alguma coisa, bem, eu volto depois. D for determination, D para determinação, U para, espera, como que soletra isso? E nisso a professora pega ele pelo braço, né? E ela diz: não é o suficiente que nós temos que ser disciplinadores. Nós precisamos ser psicólogos. E ainda assim ele continua falando, né? Tratando ela como se ela fosse um monstro, um inimigo. O seu esquema abominável nunca vai obter sucesso. Certo? Então aqui também fazendo uma referência, né, a essa questão dos super-heróis, eles colocaram essa tirinha para nós analisarmos, para nós fazermos uma atividade de leitura. Ok, pessoal? Seguindo, agora nós vamos fazer lá na page 26, ali na seção Listen Up ainda, esta atividade que nós temos ali, onde nós temos que analisar as sentenças que foram apresentadas de acordo com o áudio que seria proposto. Porém, eu coloquei aqui na tela para vocês o texto, eu vou comentar, ok? E daí nós vamos analisar as sentenças, se elas são true or false according to this text, de acordo com este texto. Então, nós temos ali o seguinte exercício.
Listen to Luke and his uncle talking about stupendous men and choose the correct options. Então, ouça o Luke e o seu tio falando sobre o Homem Fantástico e escolha as opções corretas, tá? Então, não é verdadeiro ou falso, nós temos que analisar as opções corretas. Então, o tio começa. Hey, Luke, did you read that Stupendous Man comic book? No, I didn't. Did you like it? Yeah, but it was a bit different. When I saw Stupendous Man, he wasn't tall or strong. He was just a kid with a cape and a mask. That's cool. He wasn't a superpowers hero, but a boy who wished to be one. Very funny, because his mother made him remember he was just a boy. He reminded me of you when you were a child. Which superhero were you like? I was an invisible boy when I played with the kids. That's right, and we pretended we didn't see you. Except for my mom, who made me always clean up my mess. Então eles dizem assim: Hey Luke, você leu aquele livro de histórias em quadrinhos, aquele gibi do Homem Fantástico? Não, eu não. Você gostou? Sim, mas é um pouco diferente. Quando eu vi o Homem Fantástico, ele não era alto ou forte. Ele era apenas uma criança com uma capa e uma máscara. Ah, that's cool. Legal. Ele não era um herói de superpoderes, mas um menino que desejava ser um. Muito engraçado, porque a mãe dele fez ele lembrar que ele era apenas um menino. Ele me lembrou você quando você era uma criança. Qual super-herói você era? E aí o Luke responde: Eu era um menino invisível quando eu brincava com as crianças. E o tio diz assim: That's right, é verdade. E nós fingíamos que nós não víamos você. E por fim, exceto a minha mãe, né, que fazia sempre eu arrumar a minha bagunça. Ok? Então o textinho ele diz o seguinte, pessoal, que corresponde ao áudio, certo? E aí, a partir deste diálogo entre Luke and his uncle, nós temos os seguintes exercícios para nós fazermos. Na letter A, Stupendous Man's costume includes. Então, a fantasia do Homem Fantástico inclui a cape and a mask ou a coat and a mask. Então, uma capa e uma máscara ou um casaco e uma máscara. Então, assinalem aí qual que é a opção de acordo com o que a gente viu lá atrás. B. Stupendous Man was tall and strong, a boy. Então, o Homem Fantástico era alto e forte ou um menino? C. Luke's superpower when a kid was invisibility, speed and flight. Então, o superpoder do Luke quando ele era uma criança era a invisibilidade ou velocidade e voo. E por último, who reminded Stupendous Man and Luke they were just boys? Então, quem que lembrou ao Homem Fantástico, Estupendo, e ao Luke que eles eram apenas meninos? Their mother, a mãe deles, ou their grandmother, a avó deles? Conseguiram fazer aí, pessoal? Vamos conferir como que ficou? Então, na letter A, a fantasia do Homem Fantástico inclui o quê? A cape and a mask. Né? Então, uma capa e uma máscara, ok? Depois, na letter B, o Homem Estupendo era alto e forte ou um menino? Então, neste caso, a boy, ele era um menino, certo? Na letter C, o superpoder do Luke, quando ele era uma criança, era o quê? A invisibilidade ou velocidade e voo, poder voar?
invisibility, né? A invisibilidade, certo? E por último, quem que lembrou ambos, o Homem Fantástico e o Luke, que eles eram apenas meninos? Foi a mãe ou foi a avó deles? Foi a mãe. Então, neste caso, primeira opção, their mother. Ok? Então, completem aí, pessoal. E seguindo agora os nossos estudos, eu convido vocês a pegarem o livro de atividades de inglês, pessoal. Se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo, até que vocês pegam lá o material de vocês, vocês podem pausar, ok? Eu vou precisar que vocês peguem comigo lá na page 12, na página 12, certo? Lá na page 12, nós temos o exercise number 6. Então, este exercício número 6, eu vou fazer com vocês agora. Nós vamos fazer juntos, certo? Nós temos ali um texto, como vocês estão identificando, nós temos um artigo. Mood plus mindset equals success. Né? Então, neste caso, humor mais mentalidade igual ao sucesso. De acordo com o exercício, nós nem precisamos analisar o artigo, certo? Porque o exercício, ele inicia ou ele parte a partir dessas opções que vocês estão vendo aí, que estão ali bem embaixo na página 12, na página 12. Ou seja, nós vamos ter que associar estas palavras às frases que estão na frente, aos significados de cada uma delas, certo? Então, nós temos ali mood, mindset, identify, understand e change, certo? Se vocês quiserem anotar em cima de cada uma delas o que significa, vocês podem colocar aí. Ó, quando nós falamos de mood, nós estamos falando de humor, ok? Humor. Mindset diz respeito à mentalidade. Identify diz respeito a identificar, ok? Understand diz respeito a compreender, entender, certo? E change diz respeito a mudança, ok? Então agora nós vamos ver quais frases que estão do outro lado vão se relacionar a estas palavras, né? Formando uma sentença. Primeira frase lá diz o seguinte: Your emotions and choose to move past them. Então diz o seguinte, né? As suas emoções e escolhas para mover o passado. Depois, what we think about the situation we are in. O que nós achamos sobre a situação na qual nós estamos, né? O que nós pensamos sobre a situação que nós estamos vivendo. Adapt yourself to the situation in order to succeed. Adaptar-se, né? Adaptar você mesmo à situação com o objetivo de obter sucesso. The feelings we show in different situations. Então, os sentimentos que nós mostramos em diferentes situações. The reason why you're feeling this way. Então, a razão pela qual você está se sentindo assim. Certo? Então, vamos ver lá. Ó. As suas emoções e escolhas para mudar o passado. Nós estamos falando do que, então? De mentalidade, de compreensão, né? Da letter D. Por quê? Nós devemos compreender as nossas emoções e escolhas para mudar o passado. Certo? Depois, né? Para mudar teoricamente, né, pessoal? Nós devemos pensar sobre as coisas passadas para nós trabalharmos isso adiante, né? Aqui seria só com relação ao sentido da sentença. Depois, what we think about the situation we are in. O que nós pensamos sobre a situação na qual nós estamos.
né? Então, a segunda está fazendo referência à mentalidade, né? Então, tenha em mente, a mentalidade, no caso, é aquilo que nós pensamos sobre a situação na qual nós estamos. É a letter B. Depois, adaptar-se à situação com o objetivo de alcançar o sucesso. Diz respeito à mudança. Letter E, change. Change, adapt yourself to the situation in order to succeed. Então, a mudança adapta você mesmo à situação com o objetivo de atingir o sucesso. The feelings we show in different situations. Então, os sentimentos que nós mostramos em diferentes situações diz respeito ao mood, ao modo, né, ao humor, que são os sentimentos que nós mostramos em diferentes casos, ocasiões, e the reason why you're feeling this way. A razão pela qual você está se sentindo assim. O que sobrou ali, identify. Identifique, né, o porquê você está se sentindo desta forma. Ok, pessoal? Então, completem ali, ó. Vamos conferir como que ficou? D, B, E, A, C. Né? Então, ficou D, B, E, A e, por último, C. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!